O que faz um homem ser tão irresistível que uma mulher simplesmente não consegue tirá-lo da cabeça? Você acredita que é aparência, status, dinheiro? Se você pensa assim, está completamente enganado, porque a verdade é que a maioria dos homens passa a vida inteira correndo atrás de fórmulas mágicas para atrair mulheres e falha miseravelmente. Enquanto isso, um pequeno grupo de homens que parece jogar em outro nível atrai atenção sem fazer esforço. Eles não imploram, não se desesperam, não precisam provar nada. E é exatamente isso que enlouquece as mulheres. Esse é o segredo, que quase ninguém te conta. Não é sobre conquistar, é sobre dominar. Não os outros, não o mundo, mas a si mesmo. E é aqui que entra o estoicismo, a filosofia que ensinava homens comuns a se tornarem inabaláveis diante das maiores pressões da vida. Marco Aurélio, imperador de Roma, dizia: o maior poder do homem é ser senhor de si mesmo. E acredite, nada deixa uma mulher mais obcecada do que um homem que carrega esse tipo de poder invisível. Imagine um homem que não perde a calma quando é ignorado, que não se rebaixa para chamar atenção, que não muda seu valor dependendo de quem está ao lado. Ele pode até não ser o mais bonito da sala, mas é nele que todos os olhares acabam caindo. Porque ele transmite uma força silenciosa. E essa força não pode ser comprada, imitada ou fingida. E aqui está o detalhe que separa os comuns dos inesquecíveis. A maioria corre atrás. Esse pequeno grupo atrai. A maioria pede por atenção. Esse pequeno grupo a recebe, mesmo quando não faz nada. Por quê? Porque o homem estoico tem algo raro: independência emocional. Ele não depende da validação de ninguém. E justamente por isso, acaba recebendo validação de todos. Esse é o paradoxo que a maioria nunca entende. Quando você não precisa de atenção, você se torna impossível de ser ignorado. E aqui está o ponto que transforma tudo. Mulheres ficam obcecadas não por quem as persegue, mas por quem permanece firme quando todos os outros vacilam. A estabilidade emocional é como um farol em meio à tempestade. E quem está à deriva sempre se sente atraído por essa luz. Epicteto dizia: a liberdade começa quando você para de depender do que não está sob seu controle. Esse é o verdadeiro segredo. Não é sedução, é liberdade. E liberdade é magnética. Agora me diga quantas vezes você já viu um homem simples, sem nada de extraordinário, ser o centro da atenção sem sequer abrir a boca. Não era sorte, não era acaso, era presença. E presença nasce de um único lugar: domínio de si mesmo. Esse é o começo do segredo. E se você entender isso, vai perceber que não precisa provar nada para ninguém. Porque o verdadeiro poder está em ser tão firme, tão autêntico, tão livre, que o mundo inteiro passa a querer um pedaço dessa energia. Você já reparou que a maioria dos homens vive implorando por atenção? Eles mandam mensagens em excesso, fazem de tudo para agradar, tentam provar valor o tempo inteiro. E o resultado? Nada. Ou pior, rejeição e desprezo. Sabe por quê? Porque esse é o erro fatal: confundir desejo com respeito. As mulheres podem até rir das piadas, aceitar a companhia, responder às mensagens, mas não sentem nada profundo por esse tipo de homem. Porque o respeito vem antes do desejo. E sem respeito não existe atração verdadeira. Agora pense: o que inspira respeito não é status, não é beleza, não é dinheiro, é coerência. Um homem que fala e cumpre, que promete pouco e entrega muito, que não muda sua postura de acordo com quem está assistindo. Esse é o homem que, sem dizer nada, desperta algo poderoso nas mulheres, não porque ele tenta, mas porque ele é. Marco Aurélio dizia: o que não é útil à colmeia não é útil à abelha. Traduzindo, se o que você faz não tem valor para o todo, também não tem valor para você.
O homem que vive tentando agradar perde o respeito porque vive fora de si, moldado pelas expectativas alheias. Já o homem estoico, que vive segundo princípios firmes, inspira respeito justamente porque não se curva a caprichos externos. Aqui está o paradoxo que poucos entendem. Quando você corre atrás, você se torna descartável. Quando você permanece firme, você se torna inesquecível. Porque enquanto a maioria se perde tentando se encaixar, você se diferencia ao se manter inteiro. Quer ver um exemplo? Imagine dois homens em uma mesma situação. O primeiro tenta impressionar, muda o tom de voz, exagera nas histórias, faz tudo para conquistar. O segundo permanece calmo, responde de forma simples, não tenta provar nada. Quem você acha que vai ser lembrado? Sempre o segundo, porque a autenticidade é rara. E o que é raro é valioso. O respeito nasce da coerência, e é por isso que as mulheres ficam obcecadas por homens que não se contradizem. Você pode até errar, pode até falhar, mas se assume, se aprende e se mantém firme. Isso gera algo que nenhum truque gera confiança. E confiança é magnética. Epicteto dizia, não busque que as coisas aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como de fato acontecem. Esse é o segredo da coerência, aceitar a realidade sem se distorcer para agradar. O homem que não foge de si mesmo, que encara a vida com firmeza, conquista respeito natural. E respeito para uma mulher é a semente da obsessão. Agora eu te pergunto, você tem vivido como alguém que inspira respeito ou como alguém que implora por atenção? Essa resposta define não apenas sua vida amorosa, mas o tipo de homem que você é. Porque no fim, não é sobre o quanto você conquista, é sobre o quanto você permanece inteiro, mesmo quando ninguém está olhando. Você já se perguntou por que alguns homens parecem ter um magnetismo natural, mesmo sem esforço? Eles não são os mais bonitos, nem os mais ricos, mas ainda assim despertam curiosidade, respeito e até desejo. O segredo está naquilo que quase ninguém enxerga: o desapego. A maioria dos homens vive como escrava da validação. Precisam de curtidas, de mensagens, de atenção constante. E quando não recebem, entram em desespero. Esse desespero é o que destrói a aura de qualquer homem, porque nada é mais repelente do que alguém que demonstra precisar demais dos outros. Agora observe o contraste, o homem desapegado. Ele não ignora as pessoas, mas também não depende delas. Ele gosta da atenção, mas não precisa dela. Ele vive bem consigo mesmo, com ou sem aplausos, e justamente por isso todos querem a sua atenção. Esse é o paradoxo que deixa as mulheres obcecadas. Quanto menos você demonstra necessidade, mais você se torna necessário. Porque a sua energia transmite algo raro, independência emocional. Epicteto dizia, se você quer ser invencível, não lute pelo que não depende de você. E quando você entende isso, se liberta da busca por aprovação. Você não corre atrás de olhares, você não se perde em jogos de conquista, você simplesmente é. E é justamente esse estado de ser que magnetiza. Imagine dois homens em um mesmo ambiente. Um está desesperado para ser notado. Olha demais, ri demais, se esforça demais. O outro permanece tranquilo, fala apenas quando necessário, não força nada. Quem você acha que vai gerar mais curiosidade? Sempre o segundo. Porque o desapego cria mistério. E o mistério é combustível para a atração. Marco Aurélio dizia que o homem nobre é invulnerável, porque não depende de nada fora de si. Esse é o ponto central. O homem estoico não se perde em busca de aprovação. E justamente por isso se torna irresistível. Mas aqui está a armadilha. Muitos tentam fingir esse desapego. Eles agem como se não se importassem, mas por dentro estão desesperados. Esse fingimento não dura, porque cedo ou tarde a máscara cai. E quando cai,
O que resta é a insegurança que sempre esteve ali. O verdadeiro desapego não é teatro. É fruto de disciplina, de clareza, de autodomínio. É olhar para dentro e perceber: eu sou suficiente independente do que os outros pensam. Esse é o tipo de força que não pode ser imitada, só pode ser construída. Agora reflita quantas vezes você já se pegou tentando provar algo para impressionar alguém. E quantas vezes isso realmente funcionou? A resposta, provavelmente, é nunca. Porque o verdadeiro segredo não está em provar, está em não precisar provar. Sêneca dizia: quem é escravo do desejo nunca será livre. E aqui está a verdade dura: enquanto você precisar da aprovação de alguém, nunca será livre. E se não é livre, nunca será realmente atraente. O homem que deixa as mulheres obcecadas não é o que corre atrás, mas o que permanece centrado, inteiro e inabalável. Porque o verdadeiro poder não está em conquistar olhares, mas em viver de forma que os olhares não definam quem você é. Você já percebeu como alguns homens se tornam fascinantes não pelo que fazem, mas pelo que não fazem? Eles não se explicam demais, não tentam justificar cada gesto, não correm atrás de convencer ninguém. E é exatamente isso que gera curiosidade. Esse é o quarto segredo que deixa as mulheres obcecadas: o silêncio estratégico. Vivemos em um mundo onde todos falam demais. Homens disputam atenção com histórias exageradas, com promessas, com palavras que não têm peso. Mas o homem estoico faz o oposto: fala pouco, fala apenas o necessário, e quando fala, suas palavras carregam força. Isso cria impacto. Por quê? O silêncio é poderoso. Ele não revela tudo de imediato, e o que é escondido se torna mais desejado. Epicteto dizia: seja mais silencioso do que falador, mas quando falar, que suas palavras tenham valor. Essa é a essência. O homem que não desperdiça palavras transmite sabedoria, transmite segurança, e segurança é magnética. Pense comigo quantas vezes você já viu alguém que não falava muito, mas quando abria a boca, todos paravam para ouvir. Esse é o poder do silêncio. Ele cria contraste, e o contraste gera atenção. O problema da maioria dos homens é acreditar que precisam impressionar o tempo todo. Eles falam sem parar, revelam demais, se entregam rápido, e quando tudo é revelado de uma vez, não sobra nada para ser descoberto. E adivinha? Sem mistério não há obsessão. Já o homem que domina o silêncio não precisa correr atrás. Ele deixa espaço para que a curiosidade cresça. Ele sabe que, às vezes, o que você não diz vale mais do que tudo o que poderia dizer. Marco Aurélio dizia que a alma se fortalece na quietude. E esse princípio se aplica também às relações, porque o silêncio não é ausência, é presença intensificada. Quando você não responde a tudo de imediato, quando não revela cada detalhe da sua vida, você se torna intrigante. E o intrigante sempre gera fascínio. Mas cuidado, não confunda silêncio com indiferença. Indiferença repele. Silêncio estratégico atrai. A diferença está na intenção. Um homem estoico não ignora para manipular. Ele simplesmente não desperdiça energia em conversas vazias. Ele escolhe o momento certo, a palavra certa, a atitude certa. E é essa escolha que transmite domínio próprio. Agora, imagine dois homens diante de uma mesma mulher. O primeiro fala sem parar, tenta impressionar com histórias, ri de si mesmo, entrega tudo de uma vez. O segundo observa, escuta, faz perguntas pontuais, responde com calma. Quem você acha que ela vai continuar pensando depois? Sempre o segundo, porque ele deixa espaço para que a mente dela trabalhe. E quando a mente trabalha, ela cria narrativas, ela imagina, ela se intriga. E é assim que nasce a obsessão. Sêneca dizia: não há espetáculo mais belo do que ver um homem que sabe dominar a si mesmo.
E dominar o silêncio é uma das maiores provas de autocontrole, porque quem fala menos, controla mais. Quem fala menos, revela mais força. E quem fala menos, inevitavelmente deixa os outros querendo mais. O silêncio é o segredo dos homens que não precisam correr atrás. É a arma invisível de quem sabe que presença vale mais do que palavras. E quando você aprende a usá-lo, descobre que o mistério é o combustível que mantém a chama da atração acesa. Já percebeu como algumas pessoas transmitem confiança sem precisar provar nada? Você olha para elas e sente que existe uma firmeza, uma estabilidade que não balança diante de nada. Esse é o quinto segredo que deixa as mulheres obcecadas, a coerência emocional. A maioria dos homens é incoerente. Quando recebe atenção, fica eufórico. Quando é ignorado, fica inseguro. Quando é elogiado, se acha demais. Quando é criticado, se afunda. Essa montanha-russa emocional denuncia a imaturidade e nada mata a atração mais rápido do que a falta de controle. Agora, imagine um homem diferente. Ele recebe elogios com calma, recebe críticas com calma, é rejeitado e continua igual, é desejado e continua igual. Esse homem transmite algo raríssimo: estabilidade. E estabilidade, para qualquer pessoa, é irresistível, porque transmite segurança, transmite domínio, transmite força. Marco Aurélio dizia: a mente tranquila está acima da ofensa. Esse é o núcleo da coerência emocional. Um homem que não se abala facilmente se torna um farol em meio ao caos. E quem está perdido sempre busca por essa luz. Agora pense comigo, quantas vezes você já viu alguém perder o respeito por causa de uma reação exagerada? Um ataque de ciúme, uma explosão de raiva, uma demonstração de insegurança. Esses momentos destroem em segundos o que levou meses para ser construído. E o contrário também é verdade: quem permanece calmo quando todos esperam um colapso se torna inesquecível. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Esse é o segredo da coerência emocional. Você não controla o mundo, mas controla a si mesmo. E essa consciência te dá uma presença magnética. Porque as mulheres sabem instintivamente que um homem que se domina é um homem que pode enfrentar qualquer tempestade. Mas atenção, coerência emocional não é frieza, não é fingir que nada importa. É sentir, mas não ser escravizado pelo sentimento. É viver as emoções, mas não reagir como um boneco movido por elas. É exatamente isso que separa o forte do frágil. Pense em um exemplo simples. 2 homens recebem uma provocação. O primeiro explode, grita, perde o controle. O segundo respira fundo, observa e responde com calma. Quem você acha que transmite mais poder? Sempre o segundo. Porque o poder verdadeiro não está em reagir, mas em escolher como reagir. Sêneca dizia que nada revela mais força de caráter do que a capacidade de se manter calmo diante da provocação. E esse é o segredo que gera obsessão quando você é previsível nas virtudes, mas imprevisível nas reações emocionais. Ou seja, você sempre se mantém firme, mesmo quando a situação pede o contrário. Agora reflita: você é governado pelas emoções ou governa suas emoções? A resposta a essa pergunta define o tipo de homem que você é. E, principalmente, define o impacto que você causa no mundo. Porque, no fim, não é o mais forte fisicamente, nem o mais rico financeiramente que atrai de verdade. É o homem que consegue permanecer estável quando todos ao redor estão caindo. Esse é o tipo de presença que marca. Esse é o tipo de presença que gera respeito. E é exatamente esse tipo de presença que deixa as mulheres obcecadas. Você já percebeu como alguns homens